Eu sou a Caroline Cipriani e esse é o Wine Now, o podcast que dá voz às mais incríveis histórias e conexões do mundo dos vinhos. Juntos, vamos percorrer o caminho para você aprender a conhecer, degustar e escolher seus vinhos. Hoje temos o prazer de receber Fabiana Ginski, sommelier internacional, diretora da Amo Vinho Limitada e professora da Oficina do Vinho, com uma vasta formação e com certificações internacionais. É um prazer te receber aqui. E agora, vamos levantar as nossas taças para dar as boas-vindas à nossa convidada especial de hoje, Fabiana Ginski. Fabi, sejas muito bem-vinda aqui no Wine Now. Quer dar um alô para os apreciadores do vinho? Nossa, é um prazer estar aqui contigo depois de tanto tempo que a gente ia e vinha, né? Sim, então Wine People direto comigo, assim, são pessoas incríveis. Quem ama vinho certamente é incrível, não tem outra. Exatamente. Bom, Fabi, vamos começar então o nosso bate-papo. E eu queria começar pela tua formação. A tua formação ela é muito extensa, ela passa pela Itália, por Barcelona, pela Argentina. E eu queria que tu compartilhasse aqui conosco um pouquinho como que essa jornada internacional, ela ajuda, ela contribui e ela moldou essa tua visão sobre o vinho. Com certeza, eu tive várias formações no vinho, porém, a formação principal que eu tive mesmo, sim, foi na Argentina, com litragem, porque é uma coisa que a gente deve sempre falar, a teoria é ótima, ela ajuda, ela é uma base, mas o que realmente te leva para o mundo do vinho é beber o vinho. Falar tá tudo certo, mas beber enquanto tu conheces é o segredo para o conhecimento total e abrangente do vinho. Então, a Argentina, ela me introduziu diretamente da parte técnica mesmo do vinho à humana, a parte humana, porque os argentinos, eles bebem demais vinho, porém eles não têm tanto conhecimento, que é uma coisa muito legal, não de pessoas de dentro do segmento, mas pessoas que simplesmente bebem, compram e bebem vinho, que é a massa da população argentina, né? Acredito que hoje está pelos 29 litros per capita o argentino, e nós aqui baixinhos, né? Pelos 4, não sei se chegamos a 4. Então, o argentino ele não faz tanta questão de conhecer o vinho, ele simplesmente compra, ele gosta ou não, e aí ele desenvolve. Isso daí foi uma das coisas assim, mais interessantes que eu vi em contrapartida do nosso mundo de cá, né? Que eu vejo que as pessoas elas querem muito saber sobre e se esquecem que o vinho ele é humanizado depois de estar na mesa ali, não precisa saber. Sim. Às vezes eu brinco, né? Quem não fala inglês, por exemplo, gosta das músicas em inglês e não quer dizer que não curta. Sim. O vinho é a mesma coisa. A gente vai bebendo. Só tem uma coisa, né? Ele é cruel no paladar. O teu paladar vai evoluindo de uma forma que ele não retrocede. É uma das coisas assim que eu amo no vinho, que ele te eleva, né? O que te inspirou, Fábio, a seguir, então, essa carreira de sommelier? E como tu vê a profissão de sommelier no Brasil e no mundo? Olha, eu fiz direito, na verdade, mas eu só fiz, eu não pratiquei, eu não sou advogada, porque é uma coisa que eu só fiz pela minha família, todos advogados, então tá. E quando eu comecei no mundo do vinho foi por acaso, porque os meus pais tinham uma loja, free shop em Rivera, e eu digo, bom, eu quero trabalhar com vocês, eu quero isso, e eu comecei ali com eles, só que na família também, o meu avô materno, ele tinha uma vinícola em Rivera mesmo, que foi um dos primeiros a trazer a Pascoal Arriaghi naquele então, que é a Taná hoje, né? Mas se chamava Pascoal Arriaghi, que foi o que trouxe, né? O basco que trouxe essa uva para o Uruguai. Então, a gente cresceu com o vinho
vendo meu avô, estando ali, era aqueles garrafões de 5 litros e o vinho era outro, né? Não tem nada a ver com o vinho de hoje. E eu me encantei. Então, eu comecei a trabalhar com os meus pais na loja e comecei a entender o porquê que as pessoas procuravam vinhos, né? E foi aí que eu me apaixonei. E depois o meu marido também, a gente comprou o negócio dos meus pais e ficamos ali. E eu digo, vamos para o Brasil, eu quero ir para o Brasil. E mais ou menos faz 30 anos que eu estou aqui. E continuei mesmo com o vinho, trabalhando como importação de vinhos, né? Trabalhamos muito com supermercados e tal. E depois, uma coisa que estava me fazendo falta era aquela parte da humanização do vinho, né? E eu comecei ali a fazer degustações e tal, e a estudar. Me apaixonei, comecei a estudar e a ler, e enfim. E aí eu fiz os cursos, me especializei. E foi aí, a partir de então, que tu te tornas a diretora da Amo Vinho Limitada e professora da Oficina do Vinho. Quanto que isso contextualiza na tua vida? Tudo, porque tudo tem conexão, né? E quando eu comecei a fazer os eventos, eu vi que as pessoas, elas queriam saber mais sobre o entender vinho. Aquilo. Entender o que elas bebem, né? Então, eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo nesse segmento e vi que aí tinha uma lacuna de um evento que seja mais lúdico, mais divertido, sem tanta parte técnica, para pessoas que simplesmente querem beber e saber o que estão bebendo e daí alinhar o seu gosto. Porque quem quer o conhecimento técnico faça as formações, né? Faz a formação, mas as pessoas, quem não trabalha com vinho... Os apaixonados, eles querem o lúdico, eles querem esse momento... Não é só a descontração, mas aprender de uma forma que encante. Didática, de uma forma tranquila, sem que eles se sintam perdidos. Ou coagidos, né? Amedrontados. Exatamente, eu via que isso acontecia muito, inclusive ou acontece... chatos também, né? É uma parte que nós que somos do segmento, quando vamos a algum lugar assim, nós já achamos chato. Imagina alguém que não sabe a forma técnica, escutar tudo aquilo é uma coisa desnecessária. Desmotiva. É desnecessário, não tem porquê. Tens como objetivo, então, ensinar o vinho de uma forma didática e presencial. Como tu adapta o teu ensino para tornar ele acessível, interessante, tanto aos iniciantes quanto aquelas pessoas que já têm uma caminhada, que já têm um determinado conhecimento nessa jornada? É lindo. É lindo porque eles não imaginam, quando eles vêm à oficina, essa parte, essa dinâmica que eles vão ter. Ou que serão até capazes de absorver aquilo. Essa é a frase que eu mais escuto. Eu não entendo nada de vinho e eu acho que eu não vou entender. Por isso que eu vim aqui na oficina, né? E a oficina do vinho é justamente... É um lugar onde as pessoas vão para conhecer com o critério da simultaneidade. Então, nós fazemos o dia do vinho branco, que aí elas têm 10 tipos de vinhos brancos, uvas do velho e do novo mundo, e o dia dos tintos, né? Então, nós fazemos sempre terças e quintas, uma vez ao mês, e é muito engraçado, porque... Tu leva eles à percepção das nuances, tu vai demonstrando e uma das coisas que eles se sentem meio que impotentes na degustação, né, olfativa, que é uma das coisas que mais agride o ego deles, que eles não conseguem. Então, quando eles percebem que isso daí nem grandes sommeliers conseguem chegar a um determinado nível, né? Só quem está o dia inteiro muito ali, treinado, porque é treino, exercício de repetição. É a vida. Se tu não tens o hábito de sentir cheiros no supermercado, das frutas, dos aromas, disso, daquilo, tu não pretende. Tu tem que estar sempre em busca, vinho, claro. Né? Então, o vinho, ele te deixa ali. Mas, quando tu faz esse treinamento, quando tu tem sempre... E não é só
só nos aromas dos vinhos tintos. É uma percepção na vida, né? Uma busca diária. Muitos aromas diferentes, e quando eles começam a perceber, aí que a riqueza vem, né? Porque dá um estalo. Claro, a memória afetiva, né, que está ali, porque a gente sempre faz com jantares harmonizados, então eu sempre faço questão com o meu chefe, que eu tenho um chefe maravilhoso, que é o Coleman Knidjenik, a gente faz questão que os pratos sejam pratos reais, de mãe, de vó, claro, de uma forma mais gourmetizada, que seja uma experiência bacana. Então, ali, eles têm essa percepção, né, tanto visual como aromática, né, e no fim gustativa, que é para fechar todas, né. Mas é isso, a gente faz um carrossel para que eles consigam entender, né, principalmente os iniciantes que não sabem absolutamente nada. Os intermediários, eles já ficam encantados só com a oportunidade de estar bebendo ali tantas formas e tantas formas de vinificação em uvas diferentes, né, que a gente traz. E são, assim, muito diferentes. Quando a gente percebe o rosto deles bebendo um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia contra um Sauvignon Blanc do Chile, ou um Chardonnay chileno com um Chablis, ali, aquilo é divino, na verdade. Porque ali tu consegue compreender essas diferenças, né? Os nuances. E aprofundando essa questão do critério da simultaneidade, como que tu vê essa percepção? Eles têm essa noção, essa percepção de que isso está sendo oferecido e essa dinâmica está sendo trabalhada? Até que ponto tu percebe essa transformação neles Quando, no primeiro dia, que é do vinho branco em si, o que eu ouço diretamente... eu não gosto de vinho branco. Sim. Eu digo, que legal. Porque é aí onde a gente, sabe, pega energia para passar. Dizer, então tá, quando a gente terminar essa aula aqui, eu quero que tu repita isso para mim. Que tu não gosta de vinho branco. E aí é uma porta que se abre fenomenal com eles, porque eles começam do início. Claro, eu tenho o nível da intensidade, né? Nós começamos com vinhos mais leves, sim, ou intensidade de acidez, ou intensidade no sim, corpo do vinho, enfim. Critérios diferentes, não são todos iguais, né? A gente sempre muda. Então, quando eles chegam na quinta taça, não digo nem na quinta taça. Nossa, eu me apaixonei por esse vinho. E desse outro eu não gostei tanto como gostei desse. Então, é aí que a gente vai afunilando, né, o paladar deles, para que eles saibam, olha, esse é um vinho do Novo Mundo, tu gosta mais do clima tal, sabe? Eles já vão tendo as suas percepções, as suas preferências, porque eles já desconheciam, entendendo o que é, porque vinho branco é tudo igual, não é? Então, a gente tem essa possibilidade. Sim. Quais são as principais dificuldades que tu observa ao ensinar sobre vinhos e como que tu lida para tornar esse aprendizado mais fluido, mais leve, como que tu faz para driblar essas dificuldades, essas barreiras? Certo. Bom, escutando muitas coisas que me machucam, que a gente ouve às vezes, como, por exemplo, disputas de países, né? O vinho não é um país. O vinho é um microclima, é um microterroir que um país tem centenas. Então, o que acontece? É vinho brasileiro contra o vinho argentino, contra o vinho... Não, e aí a gente começa a tirar essa ideia, né? A colocar a ideia que realmente o terroir, o microterroir, é que comanda um estilo de vinho. Então, quando eles sentem os aromas e diferenciam os aromas e o paladar, aí eles começam a ver realmente uma diferença, né? Um vinho do sul a um vinho do norte, é um vinho... Então, eles dizem, bom, então não vamos brigar mais por países, né? Não, porque eu escolho, quando eu vou comprar, eu compro só vinho argentino, mas
É muito um mundo. limitante, claro. Claro, é um mundo, né? O vinho argentino, ele te transporta para, nossa, tu pode ver diversos tipos de vinhos e escolher o teu preferido, porque o vinho, eu sempre brinco, né, que o vinho é infiel. Ele é infiel porque ele não gosta que tu te acostume só com um rótulo. É aquela história, eu acho engraçado, né? Vinho bom é o vinho que a gente gosta. É a frase mais tapafúrdia que eu já escutei, porque isso te limita a tu sempre comprar o vinho muito que do tu mesmo, conhece. claro. Entendeu? E como tu te agrada naquele vinho, tá tudo Te certo. acomoda. Te acomoda e tu não vai por mais. Né? E as pessoas, quando entendem isso, nossa, e saindo da oficina, elas saem com um e-book completo de regiões, de tipos de vinhos. Ah, vamos tomar um vinho, vou na casa de uma amiga levar um vinho, que vinho eu levo? Aí já sai um vinho leve, um vinho... Mas aí educação, né, Fábio? Isso precisa muito aí, educação. A gente precisa entender. É muito. Exatamente. Porque as pessoas têm muito esse pensamento limitante ainda. Sempre. Não querem se aventurar, têm medo do novo. Tem medo, mas antes era muito mais e agora eu sinto uma evolução incrível. Porque tem uma coisa que o vinho nos dá que nenhuma outra bebida nos fornece, que é o vinho enternece as pessoas. Então, o vinho para os negócios é o melhor aliado que tu pode imaginar. Tu não te embebeda com vinho. Sabe por que tu não te embebeda com vinho? Porque o teu organismo, ele vai te dizer, não bebe mais. E outras bebidas não têm já essa facilidade, né? Whisky, todo mundo bebe o mesmo whisky. Cerveja tem aquela preferência da sua cerveja. Agora, vinho, tu tem uma imensidão. Então, quanto mais tu conhece, mais tu acostuma o teu paladar, tu vai sentir, e não só do vinho, tu vai sentir nas comidas, em tudo que tu beber, tu vai te sentir diferente. Porque tu já estás alinhando o teu paladar. Isso é muito legal. Agora, fala um pouquinho para nós sobre essa questão das experiências sensoriais e das degustações. Como elas podem ajudar as pessoas a se conectarem profundamente com o vinho? Claro, a gente sabe, né, na prática. A prática, como a gente já falou aqui anteriormente, é que nos dá essa capacidade. Mas linkando essa como que eu posso dizer, essa noção, essa percepção que vem de dentro, quando a gente faz essa análise sensorial, quando a gente faz essas degustações, como que tu vê isso nas pessoas, assim, trazendo essa... O vinho é um conciliador nato. Né? Então, quando tu colocas 2 rótulos ou 3 rótulos numa mesa, ele já está te abrindo portas para que tu conheça, né? Porque as pessoas têm uma ideia errada de que vinho tem que ser de uma uva tal ou de um lugar tal. Não, isso muito depende da vinificação dele, né? Então, se vai fazer uma degustação, que faça de equivalentes para que a gente consiga ver diferenças claras, né? Mas só que quando tu coloca isso numa mesa, aí tu já te esquece, porque as pessoas, elas já escolheram, elas já sabem. E a ponte é muito curta de dizer, agora eu entendo o porquê que eu gosto desse vinho. E a percepção, tu acha que ela vem... Claro, porque não é uma teoria. É uma prática que ela está ali, ela está vendo. Então, a flora. Exato, exato. E aí ela vai ver quais os estilos de vinho que agradam ela. E dependendo dos estilos de vinho, ok, ela vai saber já, né, que tu região... percebe esse movimento muito instantâneo, Fábio. Nesse tua prática, esse longo muito. Inclusive, a gente gosta muito quando eles vão embora da oficina, assim... São repetentes, né? Porque todos voltam. Coisa boa. Amo. Eles vão no Google, né? E colocam ali, depois tu procura Cardamomo, Enogastronomia, o que eles falam da oficina. É muito curioso, porque eles desvendam uma ideia ali que eles não tinham nem a imaginação que eles poderiam ter entendido antes sobre
o assunto do vinho, né? E eles vão despretensiosos, eles vão abertos para serem surpreendidos. Mas às vezes eles têm medo, porque eles se sentem constrangidos, que eles pensam que vão ouvir né, algumas palavras difíceis que eles não vão entender. E aí eles veem que não é nada disso. Que é uma porta aberta, o playground, eu falo ali, né? O nosso playground para que a gente consiga brincar com os nossos sentidos. A nossa parte sensorial, ela ali aparece de uma maneira que às vezes a gente dá muita risada com eles. Não é um momento... É tipo uma espontaneidade... Né? Vou fazer uma metáfora de criança ou de idosos, como eu digo, aquela sinceridade que vem de dentro. Exatamente. E quando nós brincamos às cegas, e aí a coisa, porque eu não adivinhei, porque ele adivinhou. Eu acho que o sensorial vem muito, né, aflorado nas pessoas, porque tu tira a visão, e aí tu tem que aflorar. Exato. Porque quando a gente olha, a gente é induzido. Claro. Com toda certeza. Se tu sabe o quanto custa aquele vinho, se tu sabe que tipo de vinho o rótulo também influencia, a cor do vinho Exatamente. Tudo influencia. Então, no Wine Share, que a gente faz essas degustações com as vendas e com tudo isso, é uma brincadeira sem fim. Porque a gente brinca, é novo mundo, não, é velho mundo, não sei o quê. Então, aí eles começam, né, a se encantar. Claro. Se encantar. E até eu queria te pedir, justamente entrando nesse ponto, que tu contasse aqui para o pessoal um pouquinho das tuas experiências nas tuas aulas, nos teus cursos, que tu difundisse aqui, comentasse um pouquinho o que oferece, Claro. Quem está disposto, para quem não conhece ainda, ir ali conhecer, se aventurar, porque são experiências que as pessoas têm que se oportunizar, quem ama vinho. Quem ama vinho e quem não conhece vinho, mas gostaria de ter um relacionamento melhor profissional, entre outros, vai na oficina e vai perceber, né, o quanto o vinho é rico em conciliar tudo. Momentos, pessoas, negócios, dali saem negócios, porque é uma bebida que ele unifica e ele te deixa de igual para igual, né? Então, nós temos essa parte da humanização do vinho, que é número 1, assim. A gente trabalha e depois que termina a oficina, tu vê a diferença, como eles chegaram e como eles estão saindo, né? Abertos. Dali saem confrarias, né? As pessoas, elas se conectam, mulheres, homens, enfim, casais se conectam de uma forma que, pronto, amizades de anos saíram dali, entendeu? Bacana. Então, quando a gente faz a oficina, que na verdade é pura degustação, com informações, um pouquinho de informação técnica, o suficiente para que eles entendam o processo, né? Contextualizar, para que eles entendam quais são as diferenças, o porquê do espumante, o porquê do champanhe, o porquê que o vinho tinto fortificado é assim, coisas de vinhos que a gente só fala o que eles experimentam para que a informação se conecte, né? Então, é muito legal, muito legal. Quais são as tuas previsões, Fábio, para o futuro do ensino sobre vinhos? E se tu acredita que a tecnologia pode influenciar a forma como as pessoas aprendem sobre o vinho? Sim, é um ponto bem... Sim, pode facilitar muito, mas a tecnologia não é nada sem estar ali com a tua taça, com o teu vinho e degustando o que tu estás aprendendo. Não existe conhecimento de vinhos sem degustação. Isso daí é um ponto que as pessoas elas querem entender, elas querem saber, mas elas precisam da percepção sensorial. O Brasil é emergente com o vinho se comparado a outros países, né? Ali no Uruguai mesmo, a cultura do vinho já é bem... O Uruguai já está pelos 20 e tantos litros per capita também. Se bebe vinho.
se pede vinho. Nas mesas acontece o vinho. Então, já é uma coisa... Cultural, é né? cultural. E eu não sei, eu me lembro, da 20 e poucos anos atrás, quando tu via 2 homens sozinhos bebendo um vinho, tu já pensava, que estranho. Que estranho, porque tu tinha aquela ideia que o casal era que tinha que estar bebendo vinho, não 2 mulheres ou 2 homens bebendo vinho. Então, isso daí já foi embora há muito tempo. Mas eu já vi isso, entendeu? Então, aí tu percebe a evolução da cultura do vinho, de como ele já chega mais democrático e aprendendo é muito melhor. Quando a gente aprende o que o vinho nos dá, acredito que se as pessoas soubessem, né, o que o vinho entrega para elas, e não estou falando da bebida vinho, estou falando do que ele representa nos relacionamentos, elas aprenderiam, olha, é obrigatório aprender sobre vinhos se tu quer, né, te relacionar bem profissionalmente e amorosamente, tanto faz. O vinho está em tudo. Está em tudo. É verdade. Fábio, como tu vê o papel da educação no setor dos vinhos no Brasil nos próximos anos e qual a mudança que tu gostaria de ver? Olha, o Brasil também evoluiu demais, né? Como eu te falei, ele está formando profissionais, incrível, a ABS é incrível, nos vinhos, inclusive, tem outras organizações também fazendo, como FISA, né? O W7, entre outros no Brasil. Mas o que eu acho que a gente precisa é tirar um pouco essa especialização de vinhos e tornar o vinho democrático para pessoas que simplesmente bebem vinho. Sabe? Acho que a gente precisa chegar a essas pessoas e tirar aquele medo, aquele preconceito de que não vou falar porque eu não sei nada. A formalidade, digamos assim. E ficam constrangidos e não... Sabe? Por isso que eu te digo, na Argentina, todos bebem e mal se importam, porque não trabalham com vinho, não estão nem aí, mas eles sabem o que eles vão pedir. Sim. Então, eu gostaria muito... Ao sentar à mesa, eles são minimamente conhecedores das suas preferências. Exatamente. E tirando, nem estou falando de vinícolas, estou falando de estilos de vinho, né? Para que as pessoas consigam já conhecer várias vinícolas com estilos de vinhos parecidos, no entanto. Aqui o público, em geral, muitas vezes não chega num supermercado, digamos assim, não tem noção. Não tem noção. Não sabe nem por onde começar. Vê aquela prateleira, fica Se perdido. Perde, claro. Né? E aí, muita gente me pergunta, às vezes, quando está na prateleira... O que eu faço? Né? O que eu faço? E aí a gente lembra, né? Porque, claro, é um momento... Quando tu bebe muito na oficina, se bebe muito. Imagina tu sair, no mínimo, com 10 taças de vinho ali, né? Às vezes tu esquece um pouco de tudo que é dado, né? Por isso que eu falo para eles, tudo que está aqui vai ir pro teu e-mail, com os slides, tudo... Porque vai ter, entendeu? Então, eles relaxem, ficam sedentos. Eu quero saber, tá? Eu acho muito legal isso, muito legal. Que bacana. Tu tens algum projeto futuro, novas iniciativas que tu estejas empolgada, que tu queiras comentar aqui conosco, dividir? Olha, o mundo do vinho, para mim, né, ele... me deu oportunidades que eu jamais pensaria. No entanto, em fazer aqui o que eu estou fazendo com a oficina do vinho, com o WineShare, 5, 6 anos, eu nem imaginava que isso ia acontecer, né? Pela evolução das pessoas. Então, os projetos que eu tenho são, sim, para educação, mas para iniciantes e para... quem passou dos 18 até os 25, para que eles saiam um pouco do álcool pesado, né, e queiram migrar para o vinho. Porque a nossa juventude, né, ela precisa saber que beber é um limite e o vinho, ele te dá um limite. Eu brinco, né? O vinho me levou pelo bom caminho. Esse é o meu slogan de vida, porque antes do vinho, a gente gin tônica, isso, uísque, aquilo, e nada, entrava aquilo e eu não sabia nada. Só que o vinho, ele me
contava no paladar e me dizia, bom, aqui tu tens, né, um limite de beber até determinado ponto. Né, o vinho tranquilo, porque já o espumante, ele brinca mais contigo, né? A tua percepção já é outra, porque tu vai bebendo quando... Né? Mas o vinho tranquilo não. Então eu gosto, né, dessa comunicação que o vinho me dá. Isso daí ele realmente ele melhorou muito a minha vida, o vinho, porque hoje eu bebo o que eu quero beber. Sim. Ele não me comanda. Né? Eu gosto de beber os vinhos que eu quero beber. Então, acho que o jovem precisa... Tu controla a tua narrativa. Exatamente. E o jovem precisa desse limite. É isso, precisa dessa porta de entrada para ter o limite, porque os jovens... eles bebem, eles não bebem vinho, eles bebem, né? Eles bebem por beber. Por beber e sem limite. Exatamente. E sem limite. E quando eles conhecem o vinho, aí eles... Não vou beber mais porque não quero beber mais. Eles percebem, porque o vinho, ele te diz, né? Parou. Exatamente. Coisa boa. Bom, Fábio, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. E agora a gente tem um quadrinho que se chama Wine Drops. Ai, meu Deus. Podemos começar? Podemos. Um vinho que tu recomendarias para quem está começando a explorar o universo do vinho? Bom, um vinho... que seja varietal, monovarietal, porque é o melhor para aprender. Pode ser, se gosta de vinhos brancos, um Sauvignon Blanc ou um Chardonnay, e tintos, que comece por um Pinot Noir e depois um Merlot, né, para depois ir avançando. Acho que é por aí. E diferenciar os terroirs, né? Que anote. Olha, esse Pinot Noir eu achei ele... bem ou mal, ou mais ou menos, coloca uma nota de 1 a 10 para o teu paladar, se tu gostou ou não. E refaça essa mesma com vinhos de outros terroirs, para entender melhor. Uma dica para quem deseja melhorar a percepção e a apreciação de um vinho. Ai, essa é muito legal e eu sempre digo, eu me arrependo que eu não fiz as minhas filhas cheirarem as coisas no supermercado, os pratos. Era uma coisa que a gente tinha assim, fica feio, né? Fazer isso, não. Hoje, quando eu tiver meus netos, eu vou obrigar a cheirar tudo. Porque isso daí vai entrar, né, na nossa memória gustativa e nós vamos associar. Então, se nós não temos um histórico de memória gustativa, como nós vamos encontrar os aromas e os gostos? Não tem como. Então, é a vida mesmo. Sabe que eu cometi a mesma gafe com o meu filho menor. Nós estávamos conversando e ele é muito preparado. E eu peguei e disse, Pedro... não cheira comida. É feio, Pedro. E ele olhou para mim, mãe, mas tu vive cheirando vinho? Viu só? Exatamente. Não tá, né? Não tá. Eu acho que é principal. E nessas feiras de frutas, de legumes, é uma riqueza. É uma riqueza. De sentidos, né, que a gente não percebe. Então, quando tu vai num vinho, eu senti um aroma tal, parecido, similar. Tu busca, do que era. Exatamente. E aí tu vai buscando. É muito legal. Um aprendizado que o vinho te proporcionou, Fábio? Quando eu não sabia absolutamente nada sobre vinhos, eu tinha uma dúvida cruel sobre o porquê que tinha um cheiro muito forte, alguma garrafa que outra, quando a gente abria. Né? Eu não sabia. E isso daí um dos meus professores da vida, né, me explicou. Imagina isso, eu sempre conto na oficina, que é uma coisa bem legal. Imagina que tu tens uma casa fechada há 10 anos em litígio familiar, que ninguém pode entrar, e que ela está fechada a 7 chaves e que o juiz um dia, bom, vocês podem abrir a casa agora. Então, quando tu abre essa casa, o que tu sente? Qual é o aroma que tu sente? Sabe? Aromas, não, mas um cheiro forte de
umidade, de mofo, de coisa molhada, uma sensação ruim. Aí tu começa a abrir as janelas, vai saindo. E à medida que tu vais oxigenando a casa, tu começa a perceber os aromas da casa. Do que era essa família. Então, é uma coisa incrível que tu vai... Isso daí, não tem como esquecer uma explicação dessa. Não tem. Isso daí foi uma coisa que me disse... Eu agora quero aprender, né? O porquê que uns têm uns cheiros tão fortes e outros nem tanto. Né? E aí eu comecei a estudar. Te dando conta. Me dando conta, exatamente. Um lugar que todo amante de vinho precisa visitar. Bom... eu voltei agora de lá e eu fui obrigada a ir, porque eu disse, não posso passar esse tempo sem conhecer Salta, na Argentina, né? Mendoza todo mundo vai uma vez porque é pintoresco, porque são vinhos maravilhosos, mas de Salta pouco se fala na Argentina e são as maiores alturas do mundo do vinho no mundo, né? Nós temos um vinhedo lá em Jujuy de 3.200 sobre o nível. É incrível. E quando a gente percebe o porquê os vinhos saltenhos têm essa conotação, nos vinhos brancos principalmente, né? A gente entende e conecta tudo que está à tua volta com a garrafa do vinho. É incrível, um lugar que eu digo, olha, tem que conhecer mesmo. E agora, então, finalizando o nosso Wine Drops, uma experiência marcante que o vinho te proporcionou. Uma experiência marcante foi na Ribera del Duero, na Espanha, que fomos visitar a Bodega Vega Sicília, que foi uma experiência fantástica, porque a Vega Sicília ela não é aberta ao turismo, né? Ela é bem fechada e nos receberam de uma forma tão incrível. Foi em 2015 que ficou marcado, tanto é que eu me lembro da entrada até a saída e tudo exatamente onde eu caminhei, onde eu fui naquela vinícola. Claro, ela tem uma história maravilhosa e tem um dos melhores vinhos do mundo, que é o único, né, Vega Sicília. E estar ali com eles, sabe, foi uma experiência fantástica e eu entendi o porquê que são vinhos tão distintos, né? Porque eles cuidam da sua terra, né, da sua gente de uma forma totalmente diferente. Isso ali me impactou. Tanto é que eu comecei a fazer as experiências com vinho depois que eu saí dali. Então, aquilo te transformou, me transformou. Me disse, a gente precisa passar. Fiquei isso. arrepiada. A gente precisa passar. O que é a terra, o que é... Tanto é que foi incrível, porque eles têm uma tonelaria lá dentro, né? E o toneleiro nos recebeu. Eu andei por toda a vinícola. O toneleiro nos recebeu e fez ali uma madeira com um selo, né, da Vega Sicília. Tiramos foto ali. E ele disse assim, vocês pensam, né, que a melhor madeira do mundo ou é a francesa ou é a americana... Sabe de onde que é a melhor madeira do mundo? Eu digo, tu não vai me dizer que é da Espanha, né? E ele, não, é da Hungria. Então, nós trazemos a madeira da Hungria para fazer os nossos tonéis. E isso passa de geração para geração. Toneleiro pai, toneleiro filho e aí por diante. Essa experiência aí, ela fez a minha vida no mundo do vinho de uma forma incrível. Ai, Fábio, que bacana. Olha, o nosso episódio... está terminando por aqui. Eu quero te dizer que foram várias tentativas, a gente sabe, para que esse encontro se tornasse possível. As agendas não são fáceis, mas foi um imenso prazer te conhecer pessoalmente. Com certeza eu quero participar de alguma dessas experiências. A que tu quiseres. Foi uma verdadeira aula. Tu és uma pessoa encantadora, de profundo conhecimento. Eu admiro bastante o teu trabalho. Acompanhava pelas redes sociais, mas foi um prazer te conhecer pessoalmente. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disposição. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar acompanhar
tanto aqui no Wine Now, quanto nas redes. E quem quiser e tiver a oportunidade, vamos juntos lá conhecer essas experiências da Fábio. Muito obrigada, Fábio. Eu que te agradeço, Carol. Me sinto honrada de estar aqui conversando contigo e da gente ter essa troca. Adorei, amei. Já és a minha convidada. Quando quiseres, a qualquer evento que tu quiseres, vai lá e vai participar. Irei com certeza. Obrigada. Até a próxima. E assim encerramos mais um episódio do Wine Now. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse episódio com seus amigos e ajude a nossa comunidade a crescer. Até o próximo episódio e lembre-se, cada taça conta uma história. Saúde!